E aí, pessoal? Hoje a gente vai mergulhar num universo sinistro, os 10 brinquedos mais perigosos do mundo. Estamos falando de brinquedos que causaram acidentes, gente no hospital, cada coisa. Deixa o like, se inscreve no canal e bora nessa viagem no tempo. Começamos com o Yo-Yo Bola Aquática, o brinquedo que era a febre do verão, mas escondia um perigo daqueles. O cordão elástico, imagina só, enroscava no pescoço das crianças. Uma brincadeira que virava tragédia num piscar de olhos. E não parava por aí, não. A bola era cheia com um líquido tóxico. Se você pode imaginar, se ela se rompesse, causava irritações, alergia, até intoxicação. Não demorou muito, foi proibido em vários países. Como é que liberaram a venda de um negócio desses? É de botar a mão na consciência. As bolas magnéticas, ou buckyballs, pareciam inofensivas, né? Mas eram um perigo enorme para crianças menores. Pequenininhas, coloridas, brilhantes. As crianças viam aquilo e queriam logo colocar na boca. E não é que engoliam fácil. O problema é que dentro do corpo os ímãs se atraíam. Resultado, perfurações, infecções, cada coisa. Teve cada caso grave de internação que você nem acredita. E o que aconteceu? Proibidas em vários países. Uma ideia até que era legal, mas na segurança, meu amigo, aí já é outra história. Os mini trampolins prometiam emoção, adrenalina pura, mas na prática só garantiam acidente. O tamanho era minúsculo, a estrutura frágil, era tombo para tudo que era lado e lesões sérias, viu? Fratura, torção, até traumatismo craniano, meu amigo. Não tinha jeito com tanto acidente, os mini trampolins sumiram das lojas. A ideia até que era boa, mas a execução deixou muito a desejar. Creepy crawlers, insetos de plástico e queimaduras de verdade. Um brinquedo que marcou uma geração e deixou muitas lembranças, algumas boas e outras nem tanto. Lá nos anos 60, o brinquedo da moda era o Creepy Crawlers. Era um verdadeiro sucesso entre as crianças. A criançada podia criar seus próprios insetos de plástico usando um forno especial. Era uma atividade que estimulava a criatividade e a imaginação. O problema é que esse forno esquentava demais. A temperatura podia chegar a níveis perigosos. Era queimadura grave na certa. Muitas crianças acabaram se machucando seriamente. Naquela época, segurança de brinquedo não era prioridade, né? As normas de segurança eram bem diferentes das de hoje. Apesar de ter voltado a ser vendido depois, com versões mais seguras, o original ficou marcado como um dos brinquedos mais perigosos da história. As novas versões são muito mais seguras e adequadas para as crianças de hoje. Meus amigos, às vezes a diferença entre a brincadeira e o perigo é muito tênue. É sempre importante supervisionar as crianças enquanto brincam para garantir que a diversão não se transforme em um acidente. Gilbert, U-238, Atomic Energy Lab, brincando de ser cientista atômico. Que medo! Imagine só, um brinquedo que prometia transformar qualquer criança em um pequeno cientista nuclear. Em plena década de 50, esse kit era vendido como um brinquedo educativo. Era uma época em que a ciência e a tecnologia estavam em alta, e os pais queriam que seus filhos fossem os próximos grandes cientistas. Você acredita? A promessa era ensinar física nuclear para as crianças, com direito a amostras de urânio de verdade. Sim, urânio de verdade, o mesmo material usado em reatores nucleares e bombas atômicas. Isso mesmo, a molecada podia fazer experimentos nucleares dentro de casa. Imagine só, pequenos cientistas realizando experimentos complexos na mesa da cozinha. Mas, como vocês podem imaginar, a radiação das amostras era um problemão, causava doenças sérias. A exposição prolongada à radiação podia levar a problemas de saúde graves, como câncer e outras doenças. Com o tempo, os cientistas começaram a fazer um escarcéu, alertando sobre os perigos, e o brinquedo foi, finalmente, descontinuado.
A pressão pública e as descobertas científicas sobre os perigos da radiação foram cruciais para essa decisão. Um brinquedo bizarro e assustador, não é? Hoje em dia, é difícil imaginar que algo assim pudesse ser vendido como um brinquedo educativo. Quem em sã consciência daria um kit de física nuclear como presente de Natal? Mas na época, era visto como um presente inovador e educativo. É um lembrete de como os tempos mudaram e de como nossa compreensão sobre segurança evoluiu. Clackers, o barulho ensurdecedor que podia causar danos reais. Este brinquedo, que parecia inofensivo à primeira vista, acabou se tornando um verdadeiro pesadelo para muitos pais e crianças. Quem viveu nos anos 70 vai se lembrar dos Clackers. Eles eram uma febre entre as crianças, que adoravam o desafio de fazer as bolas de acrílico baterem uma na outra. Duas bolas de acrílico presas por um fio, que faziam um barulho infernal quando batiam uma na outra. O som era tão alto que podia ser ouvido a metros de distância, e as crianças competiam para ver quem conseguia fazer mais barulho. O problema é que as bolas de acrílico se partiam em 1000 pedaços, se transformando em verdadeiros projéteis. Esses fragmentos podiam voar em todas as direções, causando ferimentos sérios. E como se não bastasse o perigo de ficar sem um olho, o barulho ensurdecedor ainda podia causar danos auditivos irreversíveis. Muitos pais começaram a perceber que o som alto e constante estava afetando a audição de seus filhos. Diante de tantos riscos, os Clackers acabaram desaparecendo das prateleiras. As autoridades de segurança do consumidor intervieram, e o brinquedo foi rapidamente banido em muitos países. A brincadeira até que era legal, mas o perigo era grande demais. As crianças logo encontraram outros brinquedos para se divertir, mas os Clackers deixaram uma marca na memória de quem os usou. Um brinquedo aparentemente inofensivo, mas que escondia um perigo enorme. Hoje, os Clackers são lembrados como um exemplo de como um brinquedo popular pode se tornar perigoso e como a segurança das crianças deve sempre vir em primeiro lugar. Aquadots. A ideia era criar desenhos tridimensionais com bolinhas que se grudavam com água. Uma graça, né? Só que não. As bolinhas continham uma substância química perigosa que, quando ingerida, se transformava em um sedativo poderoso. Teve vários casos de intoxicação, meu amigo. Não demorou muito para o brinquedo ser banido em vários países. Fica a dica: sempre verifique a composição dos brinquedos. Lawn Darts. A promessa era uma tarde divertida em família, mas o resultado era perigo. Os dardos de metal afiado causavam ferimentos graves. Sem uma área segura para o jogo, os acidentes eram mais do que frequentes, eram quase garantidos. Diante de tantos casos, os Lawn Darts foram banidos. O jogo até que era divertido, mas o risco de acidentes era inaceitável. Snack Time Cabbage Patch Kid, uma boneca que comia comida de brinquedo. Até aí tudo bem, mas o problema é que ela também prendia os dedos das crianças. O mecanismo era tão potente que causava machucados sérios e muito pavor na molecada. Os casos se multiplicaram e a boneca acabou sendo recolhida do mercado. Um marco na história dos brinquedos perigosos e bizarros. Sky Dancers, bonecas aladas, que em teoria encantavam com seu voo. Na prática, se transformavam em verdadeiros projéteis. A força e velocidade com que essas bonecas voavam causavam lesões oculares, cortes e até traumatismos. Diante de tantos casos alarmantes, as Sky Dancers foram retiradas do mercado. Um símbolo dos perigos que os brinquedos podem representar quando a segurança é deixada de lado. E aí, galera, o que acharam dessa viagem no tempo pelos brinquedos mais perigosos do mundo? Conta pra mim nos comentários. Deixa o like, se inscreve no canal
e ativa as notificações. Até a próxima!